Oi, Lucas. Oi, Vi. Oi, pessoal. Quem entrou e caiu aqui meu celular? Não sei o que aconteceu aqui que meu Instagram travou. Voltamos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar que o pessoal está entrando e já já o Dr. Felipe também entra aqui para eu adicioná-lo. Oi, Demetri, tudo bem? Hoje o nosso assunto é muito interessante. Tenho certeza que muita gente sofre com essas patologias. Então, assim, tirem bastante dúvidas que o Dr. Felipe entende tudo dessas patologias. Vai ser bem bacana. Perguntem muito. Alguém aqui sofre de dermatite, psoríase ou urticária? Oi, mãe. Só um momento que o doutor já está entrando. Oi, Dani. Oi, Mary. Boa noite a todos. Ah, Cosma, bacana. Vamos tirar todas as suas dúvidas e de repente você até passe em consulta com o Dr. Felipe, ele é excelente. Oi, Andréia, tudo bem? Que legal você por aqui. Só mais um pouquinho, pessoal, que o Dr. Felipe deve estar chegando. Todo meu, Andréia. Ah, que bacana, Cosma. Muito bom que você já o conhece. Oi, Kênia. Vamos aguardar mais um pouquinho que o Dr. Felipe estava finalizando uma consulta. Oi, Cláudio, tudo bem? Vamos chegando. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Para aumentar a nossa audiência, clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e mande para umas 10 pessoas que vocês até conheçam, que possam sofrer
dessas patologias, que vai ser bem interessante para elas também, tá bom? Olá, doutor Hugo! Seja bem-vindo! Vamos chegando. Acabei de falar com ele já está entrando. Só um minutinho. Ele acabou de entrar, vou convidá-lo aqui. Nossa, não estou conseguindo, doutor Felipe, te adicionar. Que estranho. Pede para participar, doutor. Ah, agora sim. Acho que estava bloqueado. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Viu? Eu Eu, entrei, depois caí, tive que então, voltar. eu tentei ligar do computador aqui, mas acho que não dá, entendeu? Ah, entendi. E vai ter que ser do celular, que ficou caindo da última vez, né? Ah, não tem problema. Eu acabo fazendo do celular também. Eu acho que fica mais fácil. Seja É, muito bem-vindo obrigado. Prazer. novamente, né? É, segunda, Segunda, Cedrone. segunda live. Muito obrigada, doutor. É uma honra tê-lo aqui conosco novamente e para falar de um assunto que o doutor entende muito bem, né? Bom, o doutor Felipe, ele é médico dermatologista, pós-graduado em longevidade saudável também. Tudo bem? Nossa, está repetindo aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dermatite, psoríase e urticária. Né? Doutor, nós sabemos que essas patologias acabam causando um grande impacto, né, na qualidade de vida desses pacientes, Hum. tanto emocional, né, quanto social, porque ainda existe muito preconceito em relação a essas patologias, muita falta de informação, muita gente acha que é contagiosa, né? Então eu acho que os pacientes sofrem bastante com isso, né? Conta um pouco pra gente o que o que são essas patologias, né? A dermatite, os tipos de dermatite, a psoríase, as causas, né? E as características. Conta pra gente. Bom, prazer novamente aqui, Dr. Felipe Quezan. É, tá aqui novamente com a Cedrone, com a Vanessa, que me convidou para falar desses temas que eu acho que eu me considero super importante para divulgação mesmo, né? Como você mesma falou, esses pacientes, né? Os pacientes psoriásicos, os pacientes que têm as dermatites em geral, né?
até a própria urticária, é uma doença recorrente, intermitente. Uma hora o paciente tem, outra hora não tem. E às vezes ele apresenta a doença em público, do nada começa a aparecer as placas, né? Então isso gera preconceito. As pessoas ficam, por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha na copa de uma padaria e tem psoríase palmo-plantar, por exemplo, né? Que tem toda a machucada e ela tá ali fazendo o teu pão ali, por mais que tenha luva, né? Você vê as lesões e tal, isso aí gera um preconceito social contra esses pacientes. Isso aí é um fato. E Sim. quando a gente trata esses pacientes, eles vivem uma outra vida, porque as lesões somem, né? E tem paciente que fala, olha, faz 10 anos que eu não ia numa praia e a pessoa, você vê que ela se contenta, para ela é tudo aquilo, né? Então, Sim, com assim, certeza. esses temas são amplos, né? Dermatite, psoríase e urticária, quase metade da dermatologia, né? Aham. Então, assim, as dermatites, basicamente, o que é dermatite? É uma inflamação da pele. Ela pode ser causada por uma irritação, né? Um agente irritante, alcalino, ácido, enfim. Ou ela pode ser falando das dermatites de contato, né? E ela também Sim. pode ser uma dermatite de contato alérgica. Então, o paciente pode ter alergia de metal, por exemplo, bijuterias, e aí a pessoa coloca lá a corrente, a pulseira, brinco, ou certas maquiagens, né? Alguns alimentos também podem conter níquel e desenvolve sensibilização, né? Isso pode acontecer com perfume, com tinta de cabelo, com borracha, lá, um monte de coisa. Tem um monte de item Aham. para de contato. Então, essa é a parte básica global da dermatite de contato. Aí depois nas dermatites, que são a inflamação da pele, a gente tem a dermatite atópica também, que é um capítulo importante. Atormenta muito. Uhum. A dermatite atópica atormenta muito os pacientes, porque até diferente da psoríase, né? A dermatite atópica coça absurdamente. Então, Sim. quando o paciente está em crise, além do aspecto da pele, né, que é uma pele ressecada, bem pele praticamente do corpo inteiro, tem as áreas típicas, dobras, pescoço, mas a pele do corpo inteiro é uma pele áspera, né? Você Uhum. passa a mão, você sente aquela aspereza, parece uma lixa. Sim, Isso, parece. isso incomoda os pacientes, gastam quilos de creme e dificilmente resolve só com creme. Ele ajuda, né, tal. E tem esse problema do prurido, que é a coceira. Então, isso impacta muito a qualidade de vida do paciente. Tanto que existe índices que medem a qualidade de vida desses pacientes que têm dermatite atópica. Então, a dermatite atópica é basicamente isso aí. É uma pele hipersensível, a pessoa geralmente já nasce com essa tendência. Uhum. A pessoa ela já nasce com essa tendência Pode ser hereditário, doutor? geralmente hereditário, porque Hereditário. tem ligação com rinite, com bronquite, Hum, com, com conjuntivite. A gente costuma chamar isso aí de atopia. É um quadro que o paciente pode ir para o lado da dermatite, para o lado da bronquite, para o lado da rinite, enfim. Quem aham. tem problema sabe, né? Tem uma Mas relação. E a dermatite atópica, ela costuma piorar no inverno também, não é, doutor? a dermatite atópica ela piora nas épocas frias, porque o paciente acaba tomando banho mais quente, Uhum. acaba usando também roupas sintéticas, às vezes que estavam guardadas no guarda-roupa, que Sim. por si só pinicam a pele. E também são roupas, às vezes, que ficou o ano inteiro guardada e está cheio de ácaro, né? E a gente sabe que os ácaros também são grandes sensibilizantes aí da pele do atópico. Então, assim, piora sim no inverno, tá? Mas no verão também pode complicar, né? Uhum. Então, dermatite Certo. de contato, dermatite atópica e a dermatite seborreica.
e é um outro grande grupo, que é a caspa, a seborreia, tem vários nomes, Aham. que é um quadro de inflamação das glândulas sebáceas. Existe uma inflamação ao redor dessas glândulas, locais que têm mais glândulas sebáceas do que o normal, por exemplo, rosto, tórax, axilas, virilhas, couro cabeludo, orelhas. São áreas típicas da dermatite seborreica. Sim, é E, muito desconfortável, né? e Porque, é aquele paciente que, por exemplo, eu estou usando aqui um casaco escuro. Se eu sim, tivesse dermatite seborreica, já estava nevando aqui, já tinha parece farelo de pão, né? sim, gera Então, incomoda bastante o paciente, né? Que as pessoas não entendem que aquilo realmente é uma doença, e não é falta de higiene, como muita gente pode pensar, né? e essa dermatite seborreica, ela costuma dar o paciente que tem isso aí, fora do couro cabeludo, também coça no couro cabeludo, mas no rosto, por exemplo, é relatado como ardência, né? Fica aquela Uhum. vermelhidão, descamação na sobrancelha, nessa região, enfim. Então, falando resumidamente das dermatites, é isso. A psoríase, Certo. a psoríase é uma doença imunológica que ela gera uma hiperproliferação da pele. A paciente tem a pele prolifera mais rápido do que o normal. Tem áreas específicas de acometimento. Uhum. Pode ou não coçar. A clássica são aquela psoríase em placas, né? O paciente tem joelhos e cotovelos. Sim. Principalmente articulações, né? Isso, na pele, falando da pele, mas Aham. a psoríase pode pegar outros órgãos, né? Pode pegar Hum. ocular, principalmente, né? São as artrites psoriásicas, né? Tem vários tipos. Ela pode pegar a parte ocular nas uveites e ela pode ter uma correlação também com outras doenças que eu acho que, na minha opinião, é quase que um espectro de uma mesma doença, que é as doenças inflamatórias intestinais, né, que é a Uhum. Crohn e a retocolite, e Sim. a espondilite anquilosante, né? Todas elas são doenças genéticas, imunológicas, tem componente de linfócitos, é como se fosse autoimune, né? Basicamente. Aham. Psoríase e a urticária. A Sim. urticária, todo mundo acho que já ouviu, ou sei lá, já ouviu falar de urticária. Urticária são as Uhum. placas que aparecem, né? As pessoas confundem a urticária com a alergia do camarão, né? Sim. Comeu camarão e ficou inchado. Na verdade, o mecanismo imunológico de liberação da histamina e de outras substâncias é meio parecido, mas são entidades diferentes. A urticária, ela tem vários tipos, né? Mas a que mais gera problema, impacto na vida do paciente é a urticária crônica espontânea, né? Que é a maior parte dos casos. Aquela urticária que passa de 6 semanas, já tem mais de 6 semanas de duração, Uhum. né? Ela é classificada em urticária aguda quando acontece em um período curto, aí até 6 semanas. Passando de 6 semanas, geralmente usa-se essa classificação de urticária crônica. Urticária crônica espontânea, que é a maior parte dos casos, é aquele paciente que vive tendo placa, vive ficando do nada, começa a coçar e sobe uma placa, e toma Uhum. os antihistamínicos cronicamente. Sim. Alguns casos controla, outros casos não, e isso faz o paciente mesmo procurar a gente com, assim, pelo menos os que me procuram já passaram por uns 50 dermatologistas aí. Sim, a Cosma falou aqui, antes do doutor entrar, que já passou por vários dermatologistas e não resolveu o problema dela. E ela falou que já conhece também o doutor, né? Quem que E Cosma, tá aqui, Cosma Cunha. Isso ela falou que você já passou por 5 dermatologistas e só passando pomada e não melhora, né? faz o E muita gente acaba passando por muitos médicos, tomando corticoide a vida inteira e não melhora os sintomas dessas patologias, né, doutor?
O corticoide, ele é uma arma, o corticosteroide, que é Aham. não é o cortisol, ele é uma molécula sintética que imita o efeito do cortisol, tá? E aí tem alguns Uhum. corticoide, os que a gente usa são esses de farmácia mesmo, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancilona, beta-metalona, Aham. um monte. Essas substâncias, o que acontece? Quando a gente ingere o corticoide, ela tem um efeito, dependendo da dose, ela começa com um efeito anti-inflamatório e vai finalizando com um efeito imunossupressor, né? Sim. E esse é apenas um dos efeitos do corticoide, né? Porque a primeira coisa que ele começa a fazer, quando você toma o corticoide, ou dose alta, ou por muito tempo, o cérebro meio que entende que você está com excesso de cortisol. E o que acontece? Ele começa a dar um feedback negativo, você começa a reduzir a A produção dos produção. hormônios. Uhum. E aí tem aquele problema. Quando você para de tomar o corticoide, pode dar um rebote. E fora os outros efeitos de inchaço, diabetes, estria, hipertensão, né? Para quem usa isso, Uhum. E, né? doutor, existe uma idade específica para o aparecimento, a manifestação dessas doenças? Olha, dermatite, vamos lá, dermatite atópica. Geralmente, a maioria, quando começa o quadro bem agressivo, a Uhum. criança, isso aí depois dos 3 meses aí do Aham. nascimento. O meu filho, ele tem dermatite atópica desde o primeiro inverno dele. Ele tinha 2 meses, 3 meses aproximadamente. Chegar o inverno, a dermatite aparece. Exato. Então, a dermatite atópica começa nessa fase aí, após os 2, 3 meses iniciais. Por quê? Nos primeiros 3 meses é mais comum o paciente que tem tendência à dermatite seborreica desenvolver a dermatite seborreica primeiro. Aham. Já com a crosta láctea, tem a ver com hormônio materno, né? Enfim, mas a dermatite atópica começa nessa faixa e pode seguir a vida inteira do paciente, com altos e baixos, entendeu? Então Uhum. tem da infância, da adolescência, da idade adulta. Tem paciente que tem na infância e some, nunca mais aparece. Tem paciente que tem asma na infância e adolescência e vai desenvolver dermatite na idade adulta. Na verdade, não tem uma regra assim, entendeu? Isso aí é bem individual, né? Aham. Então, essa é a dermatite atópica. A psoríase, a gente tem casos aí de pacientes até 10 anos com psoríase, pacientes na adolescência com psoríase, pacientes na idade adulta com psoríase. Então, a gente, didaticamente, os livros aí classificam em psoríase de início mais jovem, psoríase de início mais tardio. É um negócio que, na verdade, na prática não acrescenta muito, né? Aham, entendi. Acabou, tem psoríase, né? Sim, é verdade. Dermatite de contato. Também não tem. Se você tiver uma tendência a desenvolver a sensibilização, pode acontecer em qualquer idade. Então, por exemplo, mulher tem mais. Por quê? Mulher se maqueia, né? Fica mais Aham. com a maquiagem, usa esmalte, enfim. E muitas Antigamente, dessas maquiagens e o esmalte especialmente tem muito metal, né? o esmalte tem a questão do tolueno, né? Uhum. Do tolueno. E as maquiagens, por exemplo, maquiagem escura, sombras, lápis, geralmente podem ter níquel, né? Cobalto. Aham. Então, assim, numa Sim. cirurgia de bijuteria, quando usa um lápis de olho, pode ter dermatite de contato na região. Uhum. Então, dermatite de contato tem várias idades, né? A qualquer momento a pessoa pode desenvolver a sensibilização. Urticária é a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa. Então, tem E- criança que tem urticária crônica espontânea, tem adolescente, tem adulto, né? Entendi. E geralmente, quando você pega um adulto que tem, ele já tem um histórico desde a adolescência. Então, é uma história longa, né? Vai começar lá na Sim, adolescência. começa antes. E Tá? doutor, a Carla perguntou, né? É um assunto que a gente já ia entrar, estava no roteiro. O estresse, né? O que que o estresse, os fatores emocionais, como eles atuam nessas patologias? Nas três eles acabam atuando, né?
Então, o estresse, quando a gente fala, o que é o estresse? O estresse é o mecanismo de defesa do organismo, de todos os seres vivos, contra uma ameaça, né? Então, o ser humano tem mecanismos de defesa primitivos. Então, quando o ser humano era nômade, ele tinha que caçar, ou ele era caçado, ou ele caçava, Sim. entendeu? Então, tá lá na selva lá, apareceu o predador do ser humano. Na hora, é feita uma descarga adrenérgica, libera adrenalina, noradrenalina, o cortisol dá uma subida também, estamina, um monte de coisa é liberada na corrente sanguínea. Para quê? Para defender o organismo da pessoa. Uhum. Tá me ouvindo, doutor? Agora sim. É que a sua imagem cortou Tá aqui para escutando? mim. Agora tô. Tô. Então, é, é, o estresse é isso. Então você tem uma você tem naquele momento que é secretado esse monte de coisa, você duplica a sua força muscular, você aumenta em 50% a velocidade, o batimento cardíaco aumenta. Hoje, vivendo na cidade, com esse mecanismo que ainda pertence ao corano, só que não tem Uhum. o leão caçando na selva, não tem o, sei lá, o urso na selva, mas você tem o medo do assalto, é, estresse do. Cortou de novo, doutor. O pessoal tá conseguindo ouvir o doutor? Alô? Agora sim. Voltamos. Então, quando você tem um estresse nos dias atuais, você está desencadeando esse mecanismo de defesa o tempo inteiro. Então, você está com medo de chegar atrasado, pega o trânsito, tem medo de ser assaltada, passa nervoso com familiar, com cliente. O Então, trabalho. você tem esse mecanismo. E essas substâncias que, numa situação de defesa de fato, ajudam, a longo prazo elas causam problemas para o organismo, entendeu? São Uhum. substâncias deletérias, né? Que inflamam o organismo. Então, quando você tem essa questão do estresse, né, que a gente fala, você vê o paciente que tem a urticária, passo nervoso, você vê a placa subindo na hora, entendeu? Então, Uhum. o estresse tem sim ligação com todas essas doenças aí. Entendeu? Principalmente pelo fato de ele ser um fator inflamatório para o organismo, entendeu? Quem vive estressado vive inflamado, e aí essa inflamação sistêmica gera várias consequências, né? Sim. Em relação à inflamação, doutor, um diabético, ele tem como ele é um inflamado sistêmico, ele tem uma chance maior de ter uma dermatite, uma psoríase, uma urticária? Ai, meu Deus, cortou aqui para mim de novo. O doutor me ouviu? Tô ouvindo. Ah, tá. É... O diabetes mellitus, né, da inflamação crônica sistêmica, e ele também é causa da inflamação crônica sistêmica. A gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou a vaca. Sim. Ela pode levar ao diabetes. E o diabetes contribui para a inflamação crônica sistêmica. Então, os dois andam juntos, né? Assim como hipertensão, ácido úrico aumentado, homocisteína aumentada, né? Enfim. Sim, certo. E, doutor, a alimentação tem alguma coisa a ver também com essas patologias ou ela não influencia? Falando na questão de intestino, né? Uhum. Então, a alimentação, ela tem os... Independente de você ter alergia do alimento ou não,
a gente sabe que existem alimentos que são inflamatórios, né? Como o glúten, o leite derivados, soja, processados, os industrializados, né? Enfim, contaminantes, tudo isso influencia, contribui para a inflamação do paciente. Então, se o paciente tem uma dieta que inflama ele, tá? Eu citei alguns alimentos apenas, mas tem paciente que, se você fizer o teste lá de IgG, pode ser que um alimento saudável para todo mundo, para aquele paciente, seja inflamatório. Mas, enfim, se ele ingere alimento inflamatório, essa inflamação, ele começa a inflamar, né? E essas doenças que ele tem, crônicas, por exemplo, vamos supor que é um psoriásico, o paciente que tem psoríase. Ele tem a psoríase lá, né? Tá com o seu PASI 25, 30, e aí ele começa o feriadão aí, prolongado, comendo queijo, cara, pão, enfim, enfiando o pé na Sim, lama. porque a bebida alcoólica também contribui, né, doutor? Contribui para a inflamação crônica também. Para inflamação. Tá. Então, o que acontece? Ele tem lá psoríase quietinha, uma brasa que não se apaga, como se fosse uma brasa que está ali pegando fogo bem quietinho. Inflama o seu organismo, tá? A gente está falando apenas da alimentação, mas tem vários fatores que inflamam. Essa inflamação bate ali na psoríase e meio que faz a coisa piorar, né? Então é por isso que esses pacientes que têm essas doenças imunológicas relatam fases de piora e de melhora. É simples, é a inflamação do organismo, entendeu? Se a doença está ativa, ele está inflamado, tá? E aí, se não for alimentação, você tem que ver o sono do paciente, atividade física, ver a parte intestinal. Às vezes vale a pena entrar com probiótico, tratar esse intestino, fazer um detox hepático, intestinal, renal, né? Aí você vai procurar onde, né? Então, a alimentação influencia, sim, todas elas. Né? Vamos lá. O que mais? Sim. E, doutor, sobre tratamento agora. O doutor costuma tratar com quais medicamentos? Eu sei que tem os imunobiológicos, né? Existem os nutracêuticos. Fala um pouquinho dos imunobiológicos, como que eles atuam? Doutor, me ouviu? É que travou um pouquinho para mim. Então, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Sim, agora eu tô. O doutor tá me ouvindo? Doutor? Tá me ouvindo? Eu tô. Então, agora eu tô. Travou de novo. Para mim, não sei se foi para todos. Então, tratamento. Tô te ajudando, não tá vindo. Oi, tá me Agora eu escutando tô, agora? doutor. O tratamento de inflamação do paciente, né, em si, na minha opinião atual, né, envolve a desinflamação do paciente. Então, envolve dieta, envolve aconselhamento nutricional, a parte de exercício, a parte de suplementação nutracêutica, que aí é a sua parte da farmácia, reposição hormonal, se for o caso, né, controle do estresse, né? Isso aí é um pacote de vida saudável que a gente fala, né? Na medicina tradicional, o tratamento disso aí envolve antihistamínicos, corticoides por curtos períodos, eventualmente, pomadinhas, cremes, fórmulas, que funcionam sim, aliviam para o paciente, mas hoje eu vejo que não adianta vir
uma pessoa com urticária no consultório e eu ficar dando anti-histamínico e tchau, entendeu? Eu tenho que correr atrás para ver onde que está essa, né? Oi, eu tô te ouvindo agora. É que tá falhando um pouquinho. Então, atualmente, Doutor? a medicina tem drogas muito efetivas para o tratamento dessas patologias aí. Drogas altamente eficazes. Claro que não é que a dermatite atópica hoje tem o dupilumab, que tem o Xolair, que é o e para psoríase a gente tem vários. Falhou de novo para mim, doutor. Não tô conseguindo te ouvir. E a sua imagem também tá travada para mim. Doutor, não Assim prefere sair e voltar? Aí eu volto a como... convidá-lo novamente? Alô, alô? Sumiu a imagem do doutor agora. Só um minutinho, pessoal. Ele vai se reconectar. Nessa pandemia, né? Todo mundo na internet ao mesmo tempo. Só um minutinho que ele está se reconectando. Já adicionei ele aqui. Ele está se conectando. Já mandei o convite, já acabei de adicioná-lo. Eu acho que a conexão dele está bem complicada mesmo. Só um minutinho. Ele saiu, ele já vai entrar de novo. Só um momento. Mas em resumo, né? O que o Dr. Felipe estava falando, é muito importante você tratar o paciente como um todo, né? Não adianta só, tudo bem, você pode melhorar os sintomas daquele paciente com os corticoides, com a pomada, mas se você não tratar a inflamação desse paciente, as crises serão mais recorrentes. Adicionei de novo, doutor, aqui. Oi, oi. Olá, Voltei. agora sim. Voltamos, doutor. Desculpa aí, acho que o problema é do meu celular. Peraí, só um minutinho. Não, tudo bem. Ah, não dá. Não dá. Essa aqui, ó. Bom, Os imunobiológicos, doutor, conta vamos pra lá. gente como que funciona. Então, os imunobiológicos são uma classe nova de medicamentos aí
que eu considero muito importantes, eles são bem efetivos, para quase todos os pacientes funcionam muito bem. Tem os seus efeitos colaterais, assim como qualquer medicação, mas eles funcionam bem porque eles têm um alvo específico na imunidade para aquela patologia específica. Então, por exemplo, para dermatite atópica, tem hoje o Dupixent, que é o Dupilumab, né? Para urticária, para asma, tem o Xolair, que é o Omalizumab, e para psoríase e artrite psoriásica tem um monte aí, desde o Remicade, que é os anti-TNF aí, Infliximab, Adalimumab, até os novos, que são os anti-interleucina, né? Por quê? O que esses medicamentos fazem na inflamação é o que eu tento fazer no consultório. Então, eu tento desinflamar o paciente, modificando os hábitos dele, suplementando, né? Corrigindo certas coisas inflamatórias. Eu tento também reduzir a inflamação, mas esses medicamentos, eles vão lá e desinflamam na marra, entendeu? Na dose preconizada, eles são imunomoduladores, né? Então, assim, eu não considero imunossupressor, né? As pessoas vão ler a bula desses medicamentos, elas se assustam, porque fala que pode dar câncer, pode dar isso e aquilo. Mas, assim, se você for ler a bula da Novalgina, da Dipirona, você não toma nunca, né? Exatamente, da simvastatina. Nem fala, né? Das estatinas, então, nem se fala. Então, os imunobiológicos eu considero uma classe de drogas, né? Muito importante e que ajuda muito o paciente que tem essas doenças, entendeu? Então, eu aprovo, tá? Ah, bacana. E de nutracêuticos, o doutor costuma utilizar alguma coisa? Porque, assim, essas patologias têm muito a ver também com ressecamento da pele, não é, doutor? Tem pessoas que têm uma pele muito mais seca, que dificilmente você consegue hidratá-las, né? A pessoa já tem essa pele É, de origem, né? veja bem. Existe o ressecamento por si só. Tem pessoas que Uhum. nascem com ressecamento, com xerose, que a gente fala, né? E existem doenças genéticas de ressecamento, como as ictioses, né? Mas o paciente que tem essas doenças inflamatórias na pele, que a gente está comentando, tá? Dermatites e psoríase, eu não estou falando de urticária, porque urticária é o edema somente. Ah, Urticária sim. você não tem placa inflamatória, é um edema, tem um inchaço momentâneo, né? Esses pacientes com dermatites e com psoríase, eles cursam com ressecamento, Uhum. entendeu? Que é consequência da inflamação, não tem nada a ver com ressecamento. Tem paciente que nasce e tem pele seca mesmo, tem pouca Aham. glândula, tem paciente que nem sua, faz Sim. esporte e você não vê uma gota de suor. Então, o ressecamento nessas doenças é consequência, entendeu? Ah, entendi. E o doutor melhora com o quê? Costuma melhorar com o quê esse ressecamento? De nutracêuticos, minerais, vitaminas? O que o doutor costuma utilizar nesses tratamentos? Então, além do emoliente, né, que é os cremes que a gente prescreve, que podem ser prontos ou formulados, a gente formula bastante, né? Eu gosto bastante de entrar no quesito inflamação. Então, eu suplemento vitamina D, B12, Uhum. B6, B1, B2, B3, vitamina C, vitamina E, magnésio, zinco, selênio é importantíssimo, né? Deficiência Aham. de selênio está associada com dermatite seborreica, né? Enfim, eu faço uma bela suplementação do básico, né? Aí, se a gente quiser incrementar a fórmula, deixá-la mais sofisticada, a gente pode entrar no fosfolipídio, né? Sim. Do caviar, que ajuda bastante. Inclusive, quem tem dermatite atópica, eu cheguei a prescrever bastante fosfolipídio de caviar oral. Uhum. A abreviação FC oral. Isso Sim. funciona, ajuda bastante. Eu Uhum. percebi uma melhora mesmo só de prescrever isso aí. Isso é fato. Sim. E Né? a suplementação com ômega 3, né? Que é uma Ômega fonte, 3 é o fosfolipídios. Funciona bem mesmo, doutor? funciona muito bem. Então, hoje em dia, a minha prescrição sai com as vitaminas, os minerais e com ômega 3.
Eu gosto bastante do ômega 3, não é qualquer ômega 3 Sim. que a gente recomenda, porque a gente sabe que o ômega 3 é importante, ele é anti-inflamatório, tá? Porém, o ômega 6, ele é ao contrário, ele gera inflamação. E aí a Uhum. proporção, quando você for comprar o ômega 3, você tem que ter uma proporção específica para você não comprar um negócio que vai te inflamar mais ainda, né? Não, com certeza. Tem Então, que ser um ômega 3 de qualidade, ômega 3 de né? qualidade, né? Então, assim, essa questão da suplementação, tá? Ela ela para mim hoje ela é primordial. O paciente meu, tá? Se tiver algum paciente meu aí escutando a live, sabe disso. Quando Uhum. começa a fazer a suplementação, muda completamente tudo. Disposição, qualidade de vida, as lesões vão amenizando de dentro para fora, que é o que eu acho que é o certo, né? Que é o mais importante. E, Sim. doutor, falando de dentro para fora, e agora qual a importância do tratamento externo, doutor, da Então, pele? é o que eu falei para você, né? O clássico na dermatologia, para esses casos aí de ictioses, xeroses, dermatites, psoríases, é prescrever os hidratantes, né? Aí você tem as Uhum. coisas prontas, Cetaphil, Fisiogel, Lipicar, Sim. Teracalme, tem um Tem monte. hidratantes excelentes, né, no mercado, Tem os mas também prontos. existem hidratantes que não hidratam nada também, né, em É, contrapartida. exato, porque assim, uma coisa é hidratar e outra coisa é melecar, né? Então, assim, tem os que melecam e não hidratam, Não né? hidratam. Exato. Então, é importantíssimo. Por quê? Veja, um paciente que tem dermatite atópica no corpo inteiro, tá? Para começar a brincadeira, esse cara ele desidrata facinho, porque Aham. a pele íntegra, uma das funções da nossa pele é impedir a evaporação de água do corpo, entendeu? Evitar a desidratação. Quando você tem uma pele que ela não está íntegra, que está com dermatite, com uma psoríase e tal, dependendo da área da pele que está acometida e exposta ao calor e tal, a pessoa desidrata, né? Então, qual é a função de um creme, um emoliente? Além de alívio sintomático do ressecamento e da coceira, é fazer uma barreira também para não deixar essa água evaporar. Aham. O que ele não faz naturalmente, a gente tem que fazer, tanto que os hidratantes das marcas famosas aí, nem vou citar, mas eles têm componentes da pele, tem ceramidas, tem Sim. moléculas O patenteadas fator aí, de hidratação natural da pele, né? só aquaporinas, eles têm algumas coisas, inclusive, que são até patenteadas. Aham. Funcionam, mas é aquela história. O paciente tem que usar o externo? Sim, mas tem que olhar o que está ocorrendo dentro desse paciente, entendeu? Não, com certeza. E doutor, quais as complicações que podem ter, por exemplo, a psoríase no paciente? Psoríase. Olha, a própria doença, ela, ela pode evoluir, tá, para um quadro de eritrodermia, que a gente fala, que é um quadro generalizado da doença, não é próprio da psoríase. Isso pode ter outras doenças que evoluem para essa eritrodermia, que fica vermelho de O cabeça corpo aos todo. pés, corpo inteiro. E pode acontecer, é raro acontecer espontaneamente. Geralmente é após uso de corticoide, após uma infecção que o paciente tenha, entendeu? De repente tem uma pneumonia, aí, porque quando vamos supor, o paciente tem psoríase, ele sabe que ele não pode tomar corticoide, né? Aí o que Uhum. acontece? Ele tem uma pneumonia, uma das medicações que é passada para uma pneumonia é o É o corticoide. corticoide. Então ele vai ter rebote, né? Por causa desse corticoide que ele tomou. E às vezes o paciente trata a pneumonia, mas evolui com uma eritrodermia. Aí tem que Uhum. internar, porque pode morrer desidratado. E assim, funciona como se fosse um grande queimado. Ele pode, além da desidratação, lembra que eu falei da inflamação crônica, né? Essa Sim. pele do corpo inteiro inflamada, ela pode levar a um nível inflamatório tão alto que o paciente choca.
Então, esses Verdade, pacientes, doutor. esses pacientes choca, porque é uma inflamação no corpo inteiro. Então, libera um monte de coisa. E aí, às vezes, tem que internar, passar intracate, fazer droga vasoativa na UTI, porque senão pode morrer. Isso, Aham. tô falando, né? Em casos Mas bem graves, né? na psoríase cutânea também pode ter uma micose em cima de uma psoríase, pode ter uma bactéria aí que infecta alguma placa. Na palma plantar é muito comum ter infecção secundária. A psoríase pode complicar com artrites, que faz, na verdade, assim, é o mesmo quadro, né? Sim, vai Então, causando deformidade, né, nas articulações. eu vejo da seguinte forma, né? O paciente que tem psoríase, ele tem artrite até que se prove o contrário, porque é a mesma doença, Sim. entendeu? É questão de estar manifestando ou não. Se a gente pudesse fazer biópsia daquela cartilagem, a gente Encontraria ia a detectar, psoríase. entendeu? Então, artrites, é isso. Psoríase é difícil o paciente ter uma complicação, a não ser a eritrodermia e tal, mas basicamente é isso, que eu me lembro, né? Certo. E doutor, a gente tem 5 minutos aqui. Fala um pouquinho das mudanças de hábito, né, no estilo de vida, que são necessárias para o tratamento dessas doenças, dessas patologias. Mudanças do estilo de vida, vamos lá. Eu acho que, primeira coisa, tem que lembrar de tomar bastante água, né? A gente tem que ingerir aí pelo menos entre 1 e 2 litros de água por dia. Isso tem que ser, eu acho que é importante o paciente ter o controle disso. Sim. O tipo de roupa que ele usa, então, as roupas à base de algodão, 100% algodão, são melhores que as roupas sintéticas. As roupas, né, que elastano, Aham. academia, porque esses são fatores irritativos, inflamam, coçam bastante, né? Então, a roupa é importante. É importante que a pele não esteja também muito abafada, tem que deixar mais arejado, né? A roupa não ser muito apertada. A alimentação é importante. Eu até recomendo nutricionista Sim. que seja da mesma linha, né? Que eu sigo aí, de cortar o glúten, os lácteos, né? E por aí vai, né? A dieta, atividade física, porque assim, o sedentarismo é ruim, mas o atletismo, né? O excesso de A atividade. atividade excessiva, realmente. Até na palestra que eu dei na sua farmácia aquela vez, eu falei isso aí. Então, o Uhum. atleta vive inflamado. Você não vê atleta chegando, você não vê atleta, tá, de Olimpíada chegando com 90 anos. Não, jamais. Entendeu? Então, assim, a atividade física é um problema também, tem que ser moderada, tal, né? Que mais? O sono, né? É O sono que importante. também altera toda a nossa imunidade, né, doutor? Nosso sistema Exato, imunológico. exato, né? A melatonina, que é a molécula, né? A gente não sabe se é bem um hormônio, se é enfim, é uma molécula sinalizadora importantíssima, antioxidante, anti-inflamatória, anti-envelhecimento, regulador hormonal. Ela tem todos os benefícios, né? Uhum. E ela é secretada mais à noite. Então, para a gente ter uma secreção de melatonina adequada, passou das 8 horas aí, ó, a gente já está na live aí, já tinha que estar reduzindo luz aqui, entendeu? Sim, com certeza. Exato. Passou das 8, começa a apagar algumas luzes de casa. 11 horas tem que estar deitado no breu. Esse é Sim. o ideal. É a Esse é o higiene ideal. do sono, né, doutor? O sono. Eu gosto de repor melatonina porque a gente sabe que após os 18 anos começa a, a deficiência de melatonina começa aos 18 anos. Aí começa um decrescente, né? Olha, eu não sabia que era aos 18. Que É, bacana. Uhum. é o primeiro hormônio que entra em insuficiência, basicamente, assim, na maioria dos casos, é a melatonina. Uhum. Então, é uma coisa que ela é assim, tem que ter prescrição médica, você não pode tomar dose, qualquer dose. As pessoas ficam Sim. comprando melatoninas de qualidade duvidosa, de fonte duvidosa e de dose sem critério. Muitas vezes não precisa das doses altas. E se o Sim. paciente tiver com alguns hormônios, como o cortisol, tiver alterado, você pode piorar o sono se você estiver tomando essa melatonina externa, entendeu?
Então é muito complexo. Isso aí tem que passar no Sim. médico. É por isso que a automedicação não é indicada. Você tem sempre que Exato, fazer o acompanhamento com o seu médico, porque uma coisa pode desequilibrar a outra, né? Você não sabe exato, como está o seu organismo, só um médico vai conseguir avaliar, né? exato. Tem que ter avaliação com exame e tal. Mas o sono é um fator. Então eu falei da dieta, atividade física, estresse também. Então é importante a pessoa ter um hobby, ela ter prazer de fazer alguma coisa na vida, seja ela qual for, pode ser automobilismo, pode ser futebol, pode ser o próprio esporte, sei lá, pintura. É importante ter um hobby, é importante ter sentimentos positivos, né? Vivência familiar, Sim. religiosidade, isso é muito importante E também, principalmente nesse né? momento, né, doutor, que tanta gente está passando por momentos tão difíceis, seja financeiro, seja de saúde, né, com essa pandemia. Então Sim, é importante encontrar algum hobby, alguma coisa que lhe dê prazer, né, que ajude a controlar esse estresse todo. esse é um assunto polêmico, né? Sim, Da quarentena. Enfim, eu acho que é isso. É melhor, é tudo que. É meio óbvio o que eu estou falando. Eu não acho que eu estou falando nenhuma novidade aqui. A gente sabe o que faz mal e a gente sabe o que faz bem. É meio mas por isso intuitivo. é muito importante reforçar, doutor, porque no automático, como a gente vive, a gente acaba não fazendo muita coisa, a gente acaba deixando de tomar água, que é algo básico, né? A gente passa o Tá? dia a dia tão corrido, eu sou uma delas, né? Que eu, para tomar água, eu tenho que deixar uma garrafa mesmo do meu lado, senão eu não enxergo a água. Isso é Então, importante. é muito importante. Então, é sempre bom reforçar. Então, tem essa questão, resumindo, né, doutor? A gente tem poucos segundos aqui, já vai começar a contar. Nós temos que prestar atenção não só na parte tópica, né, doutor? Mas Uhum, principalmente de dentro para fora, né? sim, Cuidando dessa inflamação sistêmica do paciente. Com outra visão, né, doutor? A visão holística, exato. Uma visão mais geral do paciente. geral. É importante ter um médico de confiança, fazer exames periódicos, ficar em cima da saúde. Nosso corpo é igual uma máquina, tem que ter manutenção preventiva, entendeu? Sim. Se você não faz a preventiva, vai ter consequências. Uma hora aparece o problema, Uhum. entendeu? Não, com certeza. Doutor, muito obrigada pela live, foi muito esclarecedora, tá? Tenho Ó, certeza que muita gente conseguiu é entender um assim, eu pouco mais. descobri, viu, Vanessa? Eu descobri o problema das minhas lives caírem. É o meu celular, É o seu entendeu? celular? Esse celular não é meu, é emprestado. Então, nas Entendi. próximas não vai acontecer mais. É péssimo Não isso tem aí. problema, doutor, eu sei, mas acontece, não tem problema. Mas eu agradeço muito, é uma honra tê-lo aqui conosco novamente, compartilhando esse seu conhecimento, tá? Obrigada, obrigada pessoal pela audiência também. Espero vocês Obrigado, Gui. nas próximas. Obrigado a todos os pacientes que estão me ouvindo aí. Qualquer coisa, E pode mandar qualquer mensagem. dúvida, isso, Isso. procurem o Dr. Felipe, entrem no Instagram, façam perguntas, marquem uma consulta com ele, que ele, ó, é fera. Ó, pessoal, e também assim, a Vanessa pertence, ela é dona da farmácia Cedrone, é uma das farmácias bem conceituadas aí no mercado em relação à tecnologia da manipulação, qualidade. É uma das farmácias mais confiáveis, entendeu? Eu Obrigada, agradeço obrigada aí pela confiança, doutor. o convite de hoje, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, 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 doutor. Fica com Deus. tchau. Meu celular.